quero convidar vocês a gente ter mais um tempinho de oração antes de lermos a palavra. Então, se você puder fechar seus olhos, né? E levar sua mente, seu coração ao Senhor, sabendo que Ele já está aqui, já falou aos nossos corações, já tem ministrado no meu e no seu coração. Pai, em nome do Senhor Jesus, nessa manhã nosso coração é de gratidão pela Tua bondade, pela Tua graça, Tua misericórdia. Obrigada, Senhor. Obrigada por tudo quanto o Senhor já realizou aqui. Declaramos, Senhor, que realmente Tu és bem-vindo. Como é bom e precioso estarmos na Tua presença. Como é bom, Senhor, estarmos aqui reunidos como irmãos, como igreja, e podemos, Senhor, ter essa oportunidade de ouvir a Tua palavra. Que nesse momento nós possamos estar com nossos ouvidos atentos, nosso coração rendido, pronto a ouvir e obedecer a Tua palavra, Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa continuar ministrando e falando, Senhor, a cada coração aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu quero convidar vocês a abrirem no livro de João, Evangelho de João, capítulo 15, né? Como o pastor diz lá, hoje é o dia que o Senhor preparou de estarmos aqui juntos estudando a palavra do Senhor, né? E Deus colocou algo no meu coração e eu quero compartilhar com vocês. Está lá no Evangelho de João, capítulo 15, um texto conhecido, né? Eu creio que da maioria de vocês. Nós vamos ler o capítulo 15, do 1 até o 16. Diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos tenho mandado. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Vos tenho chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Amém? Até aqui. Esse texto aqui, esse trecho aqui da palavra do Senhor, do livro de João, do Evangelho de João, ele é um sermão de Jesus.
Jesus aqui, ele está reunido com seus discípulos e vem desde o capítulo 13, se você ler João, Jesus vai dando alguns instruções. É uma das últimas instruções de Jesus para os discípulos. Jesus, ele está começando a encerrar o ministério dele. Jesus está começando a chegar perto da hora que Jesus vai para a cruz. Então, aqui no capítulo 15, a gente vê uma continuidade desses ensinos. Jesus instruindo a respeito como os discípulos teriam que conduzir, qual é a postura dos discípulos em relação ao reino de Deus. E ele começa, eu vejo assim, que eu fico imaginando Jesus sentado, né, porque não tinha cadeira, não tinha microfone. Aonde Jesus fez esse sermão? Aonde Jesus ensinou esses discípulos? Então, os discípulos de Jesus eram 12, e eles estavam sentados, não sei se tinha mais alguém junto, né? Mas os discípulos estavam ali. E Jesus deveria estar assentado, agachado, os discípulos talvez todos em volta, um aqui, um na pedra, e começaram a ouvir isso de Jesus. Né? E Jesus, ele começa, e essa é a beleza de Jesus, porque para ele falar do reino dos céus, ele sempre usa coisas que a gente entende, que vê. E ele falou isso para os discípulos. Ele começa a dizer assim, eu sou a videira. O que é a videira? A videira é um pé de uva. É uma planta, né? Vamos pensar aqui. A videira é o pé de uva. E ele fala assim, e o meu pai é o agricultor. É aquele que cuida da videira. E ele vai falar, e ele poda a videira. E vocês, os discípulos, são quem? São os ramos, são os galhos. E ele fala que, e limpa, o agricultor, ele limpa todo aquele que dá fruto. Quem aqui já viu um pé de videira? Pé de uva, né? Ela é tão sensível, né? Vai assim. Então, quando você vê um raminho murcho, o que aconteceu? Não está na videira ali, né? Então, é isso que Jesus está dizendo. Ele começa a falar com os seus discípulos a respeito do reino de Deus, mas ele vai usar algo muito simples, aquilo que os discípulos conheciam, para entender, para ele conseguir passar o que ele queria passar para os discípulos. Então, eu quero que eu e você, foi isso que Deus foi falando no meu coração, nós precisamos entender o reino de Deus. O reino de Deus, ele precisa ser recebido por nós com entendimento. Nós precisamos entender aonde, em que nós estamos inseridos dentro de um reino, que não é um reino físico, mas é um reino espiritual. Mas para que eu e você possa entender, nós precisamos entender de uma forma que a gente consiga fazer essa conotação. Né? Então, essa é a lindeza, a beleza de Jesus, a forma dele ensinar. Então, sempre pensa que existe a videira, é o pé de uva, né? E tem os ramos. E um ramo, para que ele possa dar fruto, ele tem que estar nessa videira, que é dali que vai gerar os frutos. Né? E Jesus, ele vai dando os ensinamentos, ele vai falando, ele se preocupa muito em deixar algo assim muito sólido, e ele vai enfatizar algumas coisas aqui nesse texto. E ele vai enfatizar muito que tem que permanecer, guardar os mandamentos, amar a Deus, amar o próximo. Ele vai colocando algumas bases, sabe? Ele vai colocando algo importante que os discípulos tinham que ter. E ele vai dizendo, aquele que guardar os meus mandamentos, aquele que estiver em mim, eu vou estar nele. Ele vai fazendo essa conotação, essa importância de estarmos na videira, de permanecer na videira, porque é da videira que vem a vida, que é da videira que vem a força, que é da videira que vem tudo para que os galhos
consigam crescer, se expandir, dar bons frutos. E ele vai lá para o versículo 16, e ele vai falar algo muito importante, que ele vai dizer assim: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi. Gente, eu achei isso maravilhoso, né? E hoje, se a gente pensar aqui no louvor, nós começamos tudo falando, tudo tem a ver com essa palavra. Porque quem nos escolheu foi Jesus. E aí Jesus está falando com um grupo de 12. Hoje eu estou aqui passando essa mensagem, essa palavra de Jesus para um grupo maior. E Jesus disse: eu vos escolhi. Então fala assim, ó, diga aí, escolhido. Fala para o seu amigo aí, seu irmão do lado. Você foi escolhido. Eu fui escolhida. Nós fomos escolhidos. E escolhidos por Jesus. E esse discípulo foi escolhido para quê? Eles foram escolhidos para fazer parte do reino de Deus. Para andar com Jesus. Para servir a Jesus. E eles eram 12, né? Todos sabem, quem sabe os nomes dos discípulos, dos apóstolos de Jesus? Faz assim, todos sabem os 12 nomes? Quantos sabem? Vou falar para vocês, tá? Pedro, o mais conhecido, Pedro, João, vou por ordem. Pedro, João, Tiago, tem até a musiquinha que as crianças sabem isso aí, né? Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Natanael, também conhecido como Bartolomeu, Tomé, que é o discípulo que duvidou lá, né? Mateus, Tiago, tem o Tiago menor e o Tiago maior. Simão Zelote, Judas Tadeu e Judas Iscariote, que esse também é bem conhecido, né? Que é o que traiu Jesus. E esses homens, provavelmente eu fico imaginando eles sentados, ouvindo, ou em pé, encostado na árvore, e ouvindo aquele discurso, aquele ensinamento de Jesus, e pensando, meu Deus, né? Assim, como Jesus nos escolheu, e todo o ensinamento de Jesus, porque eram homens improváveis. Talvez como eu e você. Homens que a grande maioria deles eram pescadores. Homens que provavelmente a maioria não sabia nem ler nem escrever. Homens iletrados, homens que viviam numa classe mais necessitada, assim, que vivia nos mares. Foi esses homens que Jesus escolheu. Alguns, um já era publicano, outro religiosos, né? Então, tinha uma classe ali bem recheada ali de talentos, né? São pessoas improváveis. Eram homens improváveis, assim como eu e você, mas que foram escolhidos pelo Senhor para fazer algo maravilhoso, que é levar a palavra, anunciar o reino de Deus. Porque se nós olharmos para a palavra de Deus, desde que Jesus começa o ministério dele, o foco de Jesus é chegar do reino de Deus. O foco de Jesus eu vim para mostrar o Pai, que o mundo possa conhecer o Pai. E esse texto também ele está falando para os discípulos, ensine, guarde meus mandamentos, ame a Deus, guarde o mandamento do Senhor e ensine a cada um a amar a Deus. Nós precisamos, queridos, aprender a amar a Deus sobre todas as coisas, amar a palavra de Deus e guardar esse mandamento, essa palavra no nosso coração. Amém? E eu quero falar um pouquinho para vocês sobre Pedro. Eu escolhi 2 discípulos para que a gente possa conversar um pouquinho e que a gente possa meditar nesse versículo, desses homens improváveis. Não daria para a gente falar de todos, mas de 2, para que a gente possa conhecer um pouquinho. Pedro também chamado Simão, pescador, ele tinha um temperamento forte, né? Pedro era sanguíneo, impulsivo,
Será que alguém, semelhança, né, com alguém? Impulsivo. Pedro foi chamado para ser um pescador de homens. Tá? Ele era um pescador de peixe e Jesus vem e chama ele para ser agora pescador de homem. Pedro, ele passou por uma grande transformação ao longo da sua caminhada, né? Pedro foi aquele que andou com Jesus e ele era ousado, né? Nós falamos, Pedro, quando ele vê Jesus, ele fala assim, se é tu que está vindo, mande que eu vá ao seu encontro. Pedro saiu do barco e começou a andar sobre as águas. Mas aí Pedro olhou para o vento e ele teve medo e ele afundou. Ele teve medo, ele duvidou e ele afundou. Pedro é aquele que falou para Jesus, olha, quando Jesus disse que ia para a cruz, que ia ser entregue, falou, não, de jeito nenhum, isso não vai acontecer, eu vou com o Senhor. E quando chega no momento, Pedro nega Jesus 3 vezes. Apesar do amor que Pedro tinha por Jesus, a fé que Pedro tinha na palavra, teve um momento que Pedro nega Jesus 3 vezes. Isso nos mostra a humanidade desses homens. Que esses homens eram tão falhos, tinham tanta dificuldade como eu e você. Porque quando nós falamos dos apóstolos, dos discípulos, nós falamos, uau, foram homens que curaram, homens que fizeram tantas coisas. Mas a Bíblia também vai mostrar que como eles começaram. Qual foi a trajetória deles? Que apesar deles andar com Jesus, eles tiveram momentos de fraqueza. Mas por isso que Jesus vai dizendo, não desista, permaneça. Fique em mim, permaneça em mim, vocês estão em mim. De vocês mesmos vocês não podem fazer nada, mas em mim vocês podem. Porque eu sou a videira verdadeira. Em mim vocês vão dar muito fruto, não em vocês mesmos. E Pedro foi nessa caminhada, ele acreditou nisso. E a Bíblia vai dizer que ao longo da caminhada de Pedro, que Pedro foi cheio do Espírito Santo, ele teve os seus altos e baixos, mas ele foi cheio do Espírito Santo. Que Pedro, ele participou, ele teve um papel muito importante. Né? Ele teve um papel muito importante no fundamento da igreja. Quando, após a ressurreição de Jesus, Jesus vai aparecer para Pedro e vai conversar com Pedro e vai dizer, Pedro, tu me amas? Pedro, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus pergunta 3 vezes. E Pedro fala, Senhor, tu sabe de todas as coisas. O Senhor sabe que eu pisei na bola, que eu neguei o Senhor, mas que eu amo o Senhor. E aí Jesus vai falar para aquele Pedro, então você pastoreia minhas ovelhas, Pedro. Olha que coisa tremenda que aconteceu com a vida de Pedro. Nós temos também um outro discípulo, né, que é o discípulo conhecido, o discípulo do amor, que é João. E sinceridade me surpreendeu, eu nunca imaginei ver João dessa forma. Eu quero compartilhar com vocês. Né? João é um discípulo que é Pedro, Tiago e João, né? Eram os 3 que eram muito próximos de Jesus, muito íntimos de Jesus. Eles caminhavam mais próximo ali. E João era o mais achegado, que fala que deitava, né, no ombro de Jesus. Mas João, ele também na caminhada dele, até ele ser o João que nós conhecemos, ele também teve um momento de crescimento, um momento de amadurecimento, um momento de experimentar e ser firmado na palavra até ele chegar onde o Senhor tinha para ele chegar. E João, eu quero convidar vocês a abrir em Marcos 9:38. Se o Ismael puder colocar ali, para mim ficar mais fácil. 9:38. Nós vamos ver uma passagem de João. Consegue? Se não, abre aqui, Ismael. Marcos 9:38. Volta um pouquinho aí.
Achou? Conseguiu? Olha lá. E João lhe respondeu dizendo: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônio, o qual não nos segue, e nós o proibimos, porque não nos seguia. Olha só, um João intransigente, né? Olha que ignorância do João, né? Um outro versículo que eu vou pôr ali, que eu achei muito, que é um João ambicioso. Marcos, você está em Marcos 10? Vamos ali que é pertinho, Marcos 10. Vou ler de 35 ao 37. Olha só. Diz assim: e aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos faça o que te pedimos. E ele lhes disse: que queres que eu vos faça? E eles lhe disseram: conceda-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Olha só, né? João ali querendo ser o maioral. E é muito interessante você conhecer também as fraquezas dos discípulos, né? Ver a caminhada dele. E aí a gente vê que João teve uma relação muito próxima, muito íntima com Jesus. E ele foi, então, transformado através da palavra. Né? A gente vê que João, no final da vida dele, João ele escreveu, ele teve um papel muito importante na igreja, na fundamento da igreja, a fundação da igreja primitiva. João, ele pregou o evangelho. João, ele participou de curas, milagres. João, ele teve 5 livros escritos, né? Ele tem o Evangelho de João, que nós começamos a ler, ele que relata aqui os feitos de Jesus. Tem as 3 cartas, as 3 epístolas de João, e ele escreve também o Apocalipse, né? Então, a gente vê assim que como João, como ele cresceu diante do Senhor. Então, nós vemos que a importância que é o ensino, como Jesus se preocupou em transmitir para esses homens a palavra, firmar essa palavra no coração deles. E uma coisa que Deus que falou muito ao meu coração, que marcou muito o meu coração, foi desse texto que nós lemos, foi o versículo 16, que Jesus disse: eu vos escolhi. Queridos, é um grande privilégio sermos escolhidos. Esses homens foram escolhidos, homens imperfeitos, improváveis. Foram escolhidos para pregar, para anunciar o reino de Deus, para pregar as boas novas, para transmitir vida, para povoar o céu. Nós cantamos aqui hoje, que nós não somos daqui. Esse lugar não é nosso, essa terra não é nossa, a nossa morada é eterna. E é isso que o reino faz. Eu e você precisamos entender que nós não somos daqui. A nossa pátria é celestial. A nossa passagem aqui é rápida. Mas que o Senhor tem chamado um povo, tem chamado eu e você, para podermos anunciar esse evangelho, anunciar o reino de Deus, as grandezas de Deus, o amor de Deus. E isso é um grande privilégio que temos. E muitas vezes a gente pode pensar assim: Senhor, mas eu tenho tantas falhas ainda na minha vida, né? E é por isso que eu quis trazer sobre esses homens aqui. Homens imperfeitos, mas que um dia ouviram a voz do Senhor, decidiram ouvir o chamado, obedecer à voz do Senhor e cumprir o mandamento do Senhor, amar o Senhor, independente de ouvir a palavra do Senhor e praticar. É fácil? Não. É muito difícil. Eu falo que ser cristão é para corajosos. Porque tem um louvor que diz assim, que todo dia o pecado vem. Não é? Todo dia nós vivemos no mundo, um mundo corrupto, um mundo que negocia os princípios, um mundo que todo dia quer flertar com você.
É nesse contexto que nós estamos inseridos. E os discípulos, os apóstolos, não era diferente. Era como eu e você. Mas eles decidiram escolher, ouvir o chamado e dizer: eis-me aqui, eu vou, Senhor. E nessa manhã, é manhã de nós, que o Senhor preparou de estarmos aqui e entender que o Senhor nos chamou. Cada um de nós aqui fomos chamados pelo Senhor. E Ele conhece e nos chama pelo nome. Quando Ele chama mesmo Natanael, Ele vai falar para Natanael que Ele viu a Natanael. Natanael falou: uau! Né? Deus me viu, Deus te vê, Deus te conhece, Deus sabe o seu nome, o seu endereço, Deus sabe o seu levantar, o seu assentar, conhece tudo. E Ele nos chamou, e Ele nos dá o grande privilégio de fazer parte do reino dEle e poder anunciar as grandezas dEle. Sabe, não tem prazer maior do que levar uma pessoa a conhecer o Senhor. É você ver vidas sendo transformadas, vidas sendo mudadas, vidas que um dia juntos nós vamos viver na eternidade. Queridas, esse mundo é muito passageiro, é muito rápido. Hoje aqui o pastor falou das células. Uau, eu fui lá nas células. Realmente, quando você tem contato com pessoas que muitas vezes não conhecem o Senhor, não tem prazer maior do que você falar do amor de Deus, que Jesus ama aquela vida, que Ele morreu na cruz. Eu fico pensando no Evangelho e falo: Deus, tudo que o Senhor fez por amor a nós. O prazer de Deus é que eu e você voltamos para Ele. More no céu, porque Deus mora no céu. E Ele quer que eu e você vá para lá também. Amém? E Jesus, quando Ele vem com esse propósito. Tudo que Ele fala, esse capítulo que nós lemos aqui, Ele vai dizer isso. Tudo Ele fala do Pai, tudo Ele volta para o Pai. Eu faço o que eu vejo meu Pai fazer. Eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Eu sou videira, mas meu Pai é agricultor. Tudo que Jesus faz, Ele faz para glorificar o nome de Deus. Ele diz que se nós dermos frutos nele, a honra e a glória é do Pai. E isso alegra o coração dele. E tem que alegrar o meu e o seu coração. Então, nessa manhã é manhã de alegria. É manhã de júbilo. Nós temos que nos alegrar porque fomos escolhidos. Escolhidos pelo Deus vivo, pelo Deus verdadeiro, por Jesus, aquele que veio, se entregou, se esvaziou de toda a glória, toda a majestade, se entregou na cruz, morreu, ressuscitou e está vivo. Nós começamos esse culto dizendo que Ele está vivo, porque Ele está vivo, nós podemos crer no amanhã. Amém, queridos? Nós temos que alegrar o nosso coração, independente temos lutas, temos dificuldades, mas nós temos o Senhor, porque Ele diz que nunca seria por nós. E Ele nos deu, Ele falou: eu vou para o Pai, mas não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar o Espírito Santo, o Consolador, aquele que vai ensinar, aquele que vai instruir, aquele que vai capacitar. Se você não tem habilidade, Ele dá. Você acha que Pedro, João, esses homens tinham alguma habilidade para fazer o que eles faziam? Depois que Pedro tem uma experiência com o Espírito Santo, que ele conhece o Espírito Santo, que ele conhece profundamente uma intimidade, ele tem a vida transformada, ele se converte de todo o coração. O primeiro discurso de Pedro, mais de 5.000 almas? 5.000 almas se convertem. Uau! Como pode? Um homem que não sabia ler e escrever. Quem fez isso? É Pedro? Eu falo por mim, hoje eu estou aqui falando. Falei: Espírito Santo, jamais eu falaria. Mas eu falei: Senhor, a minha confiança não está em mim, está no Senhor. Não vou falar da minha palavra, vou falar da palavra do Senhor. E a palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa. É ela quem divide alma e espírito junto em medula. É ela que faz separação entre pensamento e intenção. É a palavra de Deus que através do Espírito Santo nos convence de todo o erro, todo o engano, toda a injustiça. É a palavra de Deus, é poderosa. Então nós não temos que ter medo de proclamar, de anunciar a palavra de Deus, porque é ela quem vai produzir vida.
Porque nós estamos, como o Senhor, nós começamos a ler, nós estamos na videira e Jesus é a videira. E nele, somente nele, nós podemos dar fruto. Somente no Senhor nós vamos dar fruto e frutos que vai glorificar o nome do Senhor. Amém? Então, nessa manhã, eu quero convidar vocês a ficarem em pé. Quero convidar aqui o grupo do Fernando. Nós vamos ter um momento de adoração. Nós vamos adorar o nome do Senhor. Porque nós somos escolhidos. Porque Ele vive e nós podemos crer no amanhã. Porque nós fomos escolhidos e Ele, somente Ele, é poderoso para nos ajudar a permanecer diante dEle, diante da palavra dEle, para anunciar o reino, as grandezas do Senhor. Amém? Então, nessa manhã, enquanto nós estivermos louvando, adorando, eu quero que Deus colocou no meu coração que você ore. Você tem gratidão. Você tem gratidão no coração por você ser escolhida? Você acredita que você é escolhida? Que você é um escolhido do Senhor? Então, enquanto nós estivermos adorando, eu quero que você pense nisso. Fale isso para Deus. Se você tem gratidão por ser um escolhido, por ser uma escolhida, se no seu coração há gratidão e ser escolhida para pregar o Evangelho, para anunciar as grandezas, anunciar o reino de Deus, se você tem gratidão no seu coração por isso. Amém? E se você tem gratidão, você vai... Se você tem gratidão no seu coração, você vai orar. Vai declarar, queridos, aqui é lugar da gente orar. É lugar de você abrir a sua boca, você está na presença de Deus. O Jesus que falou com aqueles discípulos é o Jesus que está aqui falando conosco nessa manhã. Porque a palavra, Jesus diz assim, que Ele é a palavra. Hoje eu sou somente alguém que está aqui, que está transmitindo essa palavra. Mas a palavra, hoje Jesus está através da palavra. E eu quero que você feche seus olhos e ouça essa palavra. Que Ele está falando com você. Ele está dizendo que Ele é a videira. E que eu e você somos o ramo. E que Ele nos escolheu. Não foi eu e você quem o escolhemos. Olha que maravilha. Não foi nós que escolhemos o Senhor. Ele nos escolheu. Porque de alguma forma eu e você chamamos a atenção dEle. Tem algo em você que chamou a atenção de Deus. Que atraiu a atenção de Deus para você. Ainda que diante dos homens, a pessoa diz, aquele lá não tem valor nenhum. Para Deus, Ele viu algo tão lindo em mim e em você, que Ele nos escolheu. Porque a palavra do Senhor diz que Ele escolhe aqueles que são pequenos, fracos, para confundir os grandes. O Evangelho, a palavra é revelada aos simples de coração. Eu creio que aqui Deus encontrou pessoas simples, corações sinceros, e tem chamado, escolhido cada um de nós. Amém? Então que você abra o seu coração, fale com Ele agora, adore-o, louve, ore, converse com o Senhor. Às vezes você pode dizer, Senhor, eu sei que eu sou escolhido, mas hoje está tão difícil. Acho que eu estou que nem Pedro. Eu falei que eu ia com o Senhor, mas não vou não. Estou meio lá, estou que nem Tomé, Senhor, estou duvidando. Acho que tem dias que eu acho que o Senhor não vai fazer, eu acho que o Senhor não me ama. Hoje nós aprendemos que nós muitas vezes temos sentimentos, mas o Senhor está aqui e vai visitar o nosso coração nessa manhã. Aleluia, Jesus. Queridos, e assim como aqueles discípulos permaneceram fiel, permaneceram na palavra, permaneceram na videira,
permaneceram no Senhor, eles deram muitos frutos. E nessa manhã, que o Espírito Santo de Deus venha capacitar a cada um, fortalecer cada um. Espírito Santo de Deus, que o Senhor nessa manhã possa, Senhor, visitar-nos como filhos, como igreja, Senhor. Visitar cada um aqui, Senhor, trazendo força, ânimo, vigor, coragem. Senhor, que nós possamos ser fortalecidos na fé, na esperança, Senhor, na esperança da vida eterna, fortalecendo o Senhor na obra da cruz, que Jesus Cristo, o único e perfeito Filho de Deus, que Ele morreu, mas Ele ressuscitou, e Ele está vivo, e Ele reina, e Ele está sentado no trono, na destra, direita do Deus Pai, e Ele intercede por cada um de nós, e que Ele enviou o Espírito Santo que nos habilita, que nos capacita, que nos dá força, ânimo, vigor para cumprir o chamado. Obrigada por sermos escolhidos, Senhor, escolhidos para anunciar o reino de Deus, declarar a essa terra, a esse mundo, que é chegado o reino de Deus, o reino de paz, o reino de vida, o reino de amor, um reino, Senhor, de alegria, de prosperidade eterna, vida eterna. Pai, em nome de Jesus, Pai, que nessa manhã o Senhor possa imprimir, Espírito Santo, em cada coração o anseio, o desejo de sair, como o Senhor diz que o Senhor nos escolheu, e para que nós pudéssemos ir, vá e dê fruto, e que esses frutos sejam duradouros, que esses frutos, Senhor, possam florescer e possam dar frutos para honra, glória, louvor e adoração do único que é digno de ser adorado, exaltado, ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. A Ti, Senhor, nessa manhã nós rendemos toda a honra, glória, louvor, em nome de Jesus, Senhor. Recebe, Senhor, as nossas vidas. Obrigada, Senhor, obrigada, muito obrigada por o Senhor ter nos escolhido. Obrigada pelo Teu amor, que nós possamos permanecer firmados em Ti, na Tua palavra, até que o Senhor venha nos buscar e vamos viver eternamente com o Senhor, em nome de Jesus, Pai. E que o amor que está em nosso coração, que foi derramado, o amor que nós temos ao Senhor, a Tua palavra, possa ir e exalar e atingir as vidas, alcançar vidas, Senhor, para a honra, glória do Teu santo nome. Assim nós oramos, louvamos e agradecemos ao Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Amém, queridos? Dá uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Amém, glória a Deus. Você pode se assentar. Obrigada, irmãos abençoados. Ao Senhor a honra, a glória. Amém?